o Cadu que foi de C, e aí eu queria dar um espacinho maior aqui pro Cadu, até falar um pouquinho aí da técnica e tal, e de como que ele vê isso no mercado. Ô, Cadu, antes de você comentar, só o Edilson justificou aqui por que a B, tá? Porque a PF ajuda a padronizar o linguajar e também a granularidade na determinação do que seria funcionalidade, usando o conceito de processo elementar. O Nuno também mandou uma justificativa que digo mais, B, para calcular todos os pontos do backlog, para dar à chefia toda o roadmap para o ano inteiro. E aí o que eu pergunto para o Bruno é se isso é ágil ou se isso não é preditivo, Nuno, que me parece um modelo mais tradicional. Desculpa, Cadu, agora é contigo. Não, vai lá. Vai lá. Eu acho que é nessa linha que os dois aí colocarem mais um pouquinho, né? Vocês estão me ouvindo ok? Estamos te ouvindo muito bem. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa colocar em perspectiva é a questão do propósito, né? Quando a pessoa usa o termo análise de função, a gente escuta quase com um sinônimo de estimativa, né? Então, inicialmente, a gente pensando sobre estimativa, pensando sobre o escopo de atividade de um sprint, não só ponto de função, mas qualquer método para você gerar uma estimativa paramétrica é um atraso de vida. Por quê? Toda estimativa é uma probabilidade, né? Toda estimativa representa uma chance de alguma coisa acontecer. A partir do instante que você dá uma estimativa para uma coisa tão pequena, 40 horas, 8 horas, 16 horas, você está transformando o que seria 50% de chance de acontecer no mais cedo que aquilo pode acontecer. Eu me faço entender quando eu falo isso? Uhum. Se você tem um trabalho que você estima, digamos, 8 horas de trabalho, se você, a partir daquele instante que você apresentou aquela estimativa, ela vira algum tipo de meta, no mínimo aquilo vai demorar 8 horas, né? No mínimo. Mesmo que aquilo pudesse ser feito em menos tempo. E nesse universo de até 40 horas, é muito comum algo que você estime como 8 horas, conseguir ser feito em 4, em 2 horas até. Então, você estimar nessa granularidade tão pequena, né, qualquer instrumento paramétrico para fazer isso, para mim, é uma má prática. É algo que mais atrapalha do que ajuda, né? Esse é o primeiro ponto. Agora, o assunto de medição, ele tem diversos casos de uso, né? A estimativa, como o Fabrício colocou, é uma delas. Você tem outros propósitos que não só esse. Especificamente no que se refere à análise de desempenho, aí, no meu entender, que entra a análise de ponto de função, não para você fazer uma avaliação de uma pessoa ou para fazer a avaliação de uma sprint, mas para fazer a avaliação de uma squad ao longo de um período, né? E não só de uma squad, comparativamente. Eu vou além. Avaliar não com o sentido de premiar, mas de entender. O que está acontecendo ali dentro que os meus indicadores estão ruins, ou os meus indicadores estão bons, estão melhorando, estão piorando. No evento do BA Brasil, eu participei de um talk sobre arquitetura, né? Esse assunto de medição surgiu, eu perguntei, o que é mais importante? É a métrica ou é a medição, né? A pessoa, não sei se não entendeu bem o que eu falei, falou que ambos. Sem dúvida, ambos são importantes. Mas, para mim, o mais importante é a discussão que surge a partir daquela medição, para a gente entender numa perspectiva diferente como está a questão do desempenho. E, nesse sentido, tem uma coisa muito importante, que é a gente se perder na minúcia. Quando alguém comentou um horizonte de um ano, eu não vejo a pessoa ter um horizonte de um ano como sendo uma visão prescritiva. De maneira nenhuma, na minha visão, em hipótese nenhuma. Não tem nenhum conflito de você ter um roadmap de um ano com um desenvolvimento ágil, que você vá tornando mais concreto o que você colocou como features ali num plano de um ano de janela. Um fenômeno que eu vejo como muito comum é a pessoa ficar naquele codifica e remenda,
a pessoa ficar gastando uma energia muito grande com aspectos de usabilidade de uma ou outra transação, quando você tem outras que têm uma importância maior para o negócio, que acabam não sendo priorizadas e a energia vai sendo dispersa nesse processo, né? Então, a análise por função, ela cumpre um papel não de você estimar, mas de te ajudar a entender o teu processo produtivo e avaliar onde você está tendo desperdício, né? Hoje, eu vejo, e aí entra o que não sei se o Bruno, o Edilson falaram, é uma língua franca, porque processo pode ser descrito em infinitos níveis, né? A pessoa pode colocar macroprocesso, microprocesso, níveis de processo. E como análise de função, porque é um padrão ISO, você consegue estabelecer uma língua franca para isso. Então, um grande desafio é você saber quando você tem que parar no teu trabalho de análise de negócio e quando você tem que passar um bastão para um desenvolvedor, né? Então, o nível da funcionalidade é esse momento. A partir da funcionalidade, não é mais um analista de negócio que tem que estar atuando. É um cara que entende de responsividade, é um cara que entende de interface com o usuário, é um cara que entende de fazer o roteamento das transações no sistema, né? Então, o método, ele cumpre o papel de quando você está montando uma visão de roadmap, né, um plano de entrega, de você saber aonde você para. A partir daqui, eu estou indo além do que eu deveria ir, né? Então, eu vejo que, considerando as opções, né, a opção C, para mim, é a melhor opção, porque você usar ponto de função na acepção que todo mundo entende, né, que é estimativa, é um equívoco, é uma má prática. Agora, a partinha que eu tenho assim, uma consideração a fazer na resposta é a parte da ultrapassada. Hoje, as necessidades que a gente tem de medição, elas exigem um método mais simples que a análise de ponto de função. Mais simples. Se gasta ainda muita energia se discutindo pelo e ovo. Aqui tem um campo a mais, tem um campo a menos, tem uma conta, não tem uma conta. Isso aí é perda de tempo. Então, hoje, o IFPUG, ele já disponibiliza um novo método, que é o ponto de função simples, que você não entra nessa discussão se é uma entrada, se é uma saída, se é uma consulta, você não entra nessa discussão se é complexidade baixa, média, alta, né? Então, para esses propósitos que eu falei, o ponto de função simples, ele se encaixa perfeitamente. E para concluir, eu acho que é importante a gente comentar que quando a gente fala de desenvolvimento ágil, a gente tem o desenvolvimento ágil de uma equipe e tem o desenvolvimento ágil de uma corporação, são várias equipes. Então, no contexto de uma corporação, eu vejo como um fator crítico de sucesso você ter duas cadências. Uma cadência, que é a cadência que eu chamo de upstream, que é a cadência onde você tem esse nível do roadmap, essa visão de um ano, esse plano de entrega, e nesse nível você trabalha com ponto de função, inclusive para fazer estimativas, né, nesse nível mais alto, e você tem o downstream, que é onde você tem o backlog da equipe, onde você tem aquelas tarefas de 40 horas, 16 horas, né, aquela coisa menor. Então, eu acho que quando a gente fala assim, ágil, é importante a gente colocar esses dois níveis, né? O upstream e o downstream, porque dependendo do contexto que você está trabalhando, você não consegue trabalhar ágil simplesmente com um backlog e com Scrum. Você, conforme você vai crescendo, né? Você acaba tendo uma dificuldade de alcançar os objetivos da agilidade se você não tiver esse degrau em cima. E esse degrau em cima, no meu entender, é o grande espaço de pelo menos uma parte da análise de negócio, que é a gestão e análise de requisitos, né? Acho que era isso aí que eu tinha para falar sobre essa pergunta. Nessa visão do upstream, nesse nível mais estratégico, pensando na análise, inclusive nas métricas, não seria mais interessante tratar, em vez de com métricas que estão medindo o esforço do que vai ser feito, medir métricas de resultado, ou seja, onde que a equipe tem que chegar, que resultados ela deve bater,
Que KPIs devem ser alcançados? A dimensão da eficiência, né? Quando a gente fala de resultado, a gente tem 3 eixos, né? A gente tem um eixo que é o da efetividade, que é o impacto que aquela mudança está provocando. É o impacto, né? Você tem o eixo da efetividade, que diz respeito ao que você está entregando, e você tem o eixo da eficiência, que você está descrevendo o como você está entregando. Nesse eixo da eficiência, você tem três dimensões. Você tem a dimensão do tempo, que é, no mundo ágil, a gente traduz isso como cycle time, lead time. Então, é a eficiência no tempo. Você tem a eficiência da relação risco-retorno, da relação investimento-resultado, o ROI, né? E você tem um terceiro eixo, que é o da produtividade. Então, qualquer um desses eixos que você deixar desatento, você vai promover o que acho que o Abílio falou no início, né? Que é a métrica atrapalhando a sua vida, né? Então, nos últimos 10, 12 anos, o eixo da eficiência, ele tem sido assim um tanto quanto despriorizado, tá, Fabrício? Negligenciado, né? Porque o mundo está com dinheiro sobrando, né? Você olha a quantidade de dólar que foi emitido desde a crise do subprime, nunca se emitiu tanto dinheiro no mundo em toda a história da humanidade, né? Isso não só nos Estados Unidos, tá? Isso na Europa, no Brasil, tudo que é campo. Isso tem um limite. Tem uma hora que essa coisa estoura. E a gente está vivendo isso nesse momento. A gente vê Nubank com demissões em massa. A gente vê PicPay com demissões em massa. A gente vê um monte de startup que eficiência operacional, se você falasse sobre isso para eles, eles iam rir da sua cara. Então, a gente tem esses 3 eixos e se você deixar de dar atenção a algum deles, você tem um problema. Então, um dos nossos clientes, por exemplo, a gente estava exatamente implantando esse desenvolvimento em 2 cadências, né? O desenvolvimento desacoplado. E a gente descobriu que tinha um cara, né? Ágil naquela coisa que você confia nas pessoas, tem essa coisa da confiança, não tem, Fabrício? É um dos princípios, né? O cara, ele estuprou essa confiança. Ele, na verdade, ele participava das reuniões, mas ele não trabalhava. Ele estava ganhando dinheiro dele em outro lugar lá, né? Então, como a gente começou a monitorar essa questão da produtividade, até então era retórica. E a gente começou a ter um monitoramento disso. Aí a retórica acaba, né? Você não tem mais espaço para retórica. Então, ele ficou 1 ano enrolando de maneira transparente, né? A partir do momento que a gente começou a monitorar o eixo da produtividade, esse tipo de coisa ficou tão gritante que ele não conseguiu mais enrolar. Então, a gente conseguiu fazer isso como? Olha, não me interessa como você estima os teus sprints. Aliás, por mim, você não precisa nem fazer estimativa. 40 horas? Vai fazendo. 40 horas você não precisa estimar. Porém, eu quero avaliar como está o teu desempenho no nível do upstream. Esse eu estou monitorando. E aí você consegue, graças a essa visão de produtividade, e aí, Fabrício, não precisa nem ser ponto de função. Eu poderia trabalhar, inclusive, com quantidade de requisitos no nível padrão. Só que acontece, para eu chegar nesse nível padrão, eu ia ter que criar uma métrica. Para que eu vou inventar uma métrica se já tem um padrão ISO para fazer isso? Entendeu? Então, o ponto de função ele acaba surgindo não como eu vou usar ponto de função, mas é uma resposta orgânica para uma necessidade de representar produto. E o que é o produto? O produto é um cartão? O produto é uma história de usuário? Fica que nem aquele filme Never Ending Story, né? Você faz uma história, aí não tem tempo para fazer aquela história, cria outra. Não dá tempo, cria outra. Os meus gurus do ágil há 10 anos atrás, quando eu perguntava sobre esse tipo de coisa, essa era a resposta deles. No mundo de hoje, eu vejo que cada vez mais a gente tem menos espaço para esse tipo de resposta. Então, sendo objetivo com a sua pergunta, a gente tem que entender o que eu estou medindo de maneira holística, né? Então, eu tenho, no plano da eficiência operacional, eu tenho 3 eixos. Eu tenho o eixo do retorno sobre investimento,
Que demora. Para eu ter uma visão de ROI, demora, não tem? Não tem uma latência para isso acontecer? Então, para eu descobrir que eu tenho um bom ROI, demora 1 ano para eu ver isso. E eu tenho problemas que precisam ser resolvidos em 1 semana. Sim. Então, o eixo do retorno sobre investimento é um deles. O tempo, cycle time, lead time, é algo que já é tradicionalmente abordado, já é algo que as próprias ferramentas já resolvem, né? E tem uma lacuna, que é a produtividade. Produtividade é um negócio tão tabu nesse meio ágil que eles nem gostam de usar essa palavra, né? Eles usam velocidade. Enquanto o dinheiro não é um problema, beleza, não preciso me preocupar com produtividade. Enquanto as coisas estão funcionando, beleza, não preciso me preocupar com produtividade. Agora, quando você tem um contexto, você está tendo um desenvolvimento usando o Scrum e as coisas não estão funcionando, é batata. Você tem um problema de representar o seu produto, você tem um problema de representar a produtividade. Eu respondi a sua pergunta? Acho que sim. Medir entregas ali, e aquilo um pouquinho na linha que eu estava até comentando na minha resposta, que era usar o APF para medir o que foi entregue, né? E mensurar isso daí no final. A novidade que tem hoje é o ponto de função simples. O ponto de função simples, o IFPUB comprou esse método, né? Eu faço parte do grupo de trabalho que cuida disso. Está se preparando uma certificação desse ponto de função simples. E, para mim, ele é chave para a gente desmistificar essa coisa que o ponto de função dá muito trabalho. O que dá trabalho não é fazer análise de ponto de função. O que dá trabalho é você fazer gestão de requisitos de uma maneira uniforme, né?